Olá, hoje vamos falar sobre liberdade. Conforme está na capa aí, a liberdade, segundo o filósofo e economista John Stuart Mill, que é um inglês que ele, digamos, é um dos pais da filosofia liberal, né, do liberalismo e tal. Então, tudo veio ontem na live da doutora Ludmilla, diretamente dos Estados Unidos. O que ela fala lá não se pode falar aqui, porque lá tem liberdade, aqui não tem. Mas ela disse que um membro da Suprema Corte está destruindo a democracia, a liberdade de expressão e provando ao mundo, né, que nós somos uma ditadura, um regime autoritário. Então, dois acadêmicos americanos, lá, gente de estirpe, né, economistas e filósofos, eles acusam aquele membro do STF, que você sabe muito bem, de ser um homem inculto, né, que tem falta de cultura, falta de conhecimento de filosofia, manipula mal a linguagem, né, as palavras, principalmente a interpretação jurídica, né, usa muito chavões, platitudes, no alto daquela sua arrogância, ele distorce inclusive a primeira emenda da Constituição Americana, que fala sobre liberdade, né? Aquela declaração de direitos, né, que a Constituição prevê, né, e ignora, né, muitas obras de filosofia, né, de valor universal, como essa que eu falei para vocês, desse livro que está ali, né, do Stuart Mill. E ele fala, então, nas próprias sentenças, ele fala o tempo todo em atentado ao Estado Democrático de Direito, atentado a isso, atentado às instituições, fake news, desinformação, discurso de ódio, gosta muito de falar em discurso de ódio, e também esses ataques à Constituição, né, que distorcem, né, a maioria da liberdade de expressão, e ele diz que a liberdade de expressão não é a liberdade de agressão. Ora, descobriu a pólvora, né? Claro que não é. Nós sabemos que não é. As nossas leis têm dispositivos que regulamentam isso, principalmente quando há crimes, de injúria, de calúnia, de difamação. O Código Penal prevê, inclusive, punições para esse tipo de coisa. Bom, então eles distorcem isso, né? E tudo aquilo que o liberalismo, né, ensinava no passado é ignorado. E os nossos altas cortes aí, eles são apenas ativistas que estão usando a justiça ou sendo usados para defender e impor esse regime despótico que nós estamos vivendo aí. Prendendo as Déboras da vida, as Flávias, as Ana Paula e tantas outras, como agora tem mais 4 nos Estados Unidos que caíram na rede lá da imigração, e a imprensa marrom fica falando, o Trump mandou prender. O Trump não mandou prender ninguém, pessoal, é lei. Lá tem uma lei de imigração que a pessoa entrou no estado, não tem documento, não tem passaporte, né, entrou ilegal, ela é presa e depois, no processo, deportada. Esse caso das quatro mulheres brasileiras que foram presas essa semana lá, já está sendo tomada providência, várias pessoas se mobilizaram aí, youtubers e tudo. Eu não posso me mobilizar porque meu canal não tem pessoas suficientes, não tem visibilidade. Mas já tem um advogado lá da Espanha, que já foi para os Estados Unidos resolver isso, aquele advogado Oswaldo Eustáquio, e lá está o deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá, que é amigo do presidente, dos filhos dele, vai dar um jeito nisso, né? As pessoas não vão ser deportadas, algemadas, como já aconteceu, porque essas aí, elas são perseguidas políticas, né? Isso aí, elas têm motivo para fugir para lá. 2 delas 3 já foram condenadas, e uma, né, está apenas aguardando julgamento e acabou fugindo da Argentina para os Estados Unidos. Bom, vocês sabem que os Estados Unidos é o país da liberdade de expressão, né? A primeira emenda da Constituição Americana, ela foi adotada em 15 de dezembro de 1791, portanto há 234 anos ou mais, nem sei. E ela é parte da Declaração dos Direitos dos Estados Unidos, e também conhecida como Bill of Rights, que significa Declaração de Direitos. Chamo isso de Declaração de Direitos. Surgiu com o objetivo de proteger 4 direitos fundamentais dos americanos, que era a liberdade religiosa, né, a separação de igreja e Estado, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a livre associação
e o direito das pessoas peticionarem, o direito das pessoas recorrerem ao Poder Judiciário para reparar agravos, né? Coisa que nós não temos aqui. Então, eu peguei desse livro que eu mostrei para vocês aí, ó, esse livrinho aqui, ele está até de graça no YouTube aí, do economista John Stuart Mill. Então, vou mostrar para vocês aqui algumas coisas interessantes, só para reflexão. Trechinhos que eu tirei do livro, do capítulo 2 do livro, que diz assim, ó. Um trechinho lá diz assim, ó. O mal particular em silenciar a expressão de uma opinião é que constitui um roubo à humanidade. É um roubo à humanidade. A posteridade, bem como a geração atual. Aqueles que discordam da opinião, ainda mais do que aqueles que a sustentam. Se a opinião for correta, ficarão privados da oportunidade de trocar o erro pela verdade. Se estiver errada, perdem uma impressão mais clara e viva da verdade, produzida pela confrontação com o erro. Então, vejam bem que o que ele está falando da liberdade. Não podemos deixar ninguém fora do diálogo, cercear a liberdade, censurar as pessoas. Não, todo mundo tem que dar sua opinião. É errada, é às avessas, mas tem que ser confrontada com a verdade, até para a pessoa, a título pedagógico, para a pessoa aprender. E continua ele no livro dele. Quem deseja suprimi-la, quer dizer, suprimir a verdade ou suprimir o diálogo, nega, obviamente, a sua verdade. Mas não é infalível. Não tem autoridade para resolver a questão por toda a humanidade. E de retirar a todas as outras pessoas os meios de ajuizar, os meios de contestar, os meios de falar. Impedir que uma opinião seja ouvida, porque tem certeza de que é falsa, é estar do princípio de que sua certeza é a mesma coisa que a certeza absoluta. Ora, vejam só. Todo o silenciar de uma discussão constitui uma pressuposição de infalibilidade. Então essas pessoas que se acham dono da verdade, o Deus, a lei sou eu é que sei, a interpretação é minha, eu que sou o editor da Constituição, eu que faço, a lei sou eu, como diz aquele ditado, essas pessoas estão completamente erradas, são ditadores, despóticos. E para finalizar, continua ele ainda aqui. Tudo no livro do Smil. Se toda a humanidade fosse da mesma opinião, isto é, se todo mundo tivesse a mesma opinião, e apenas um indivíduo fosse de opinião contrária, a humanidade não teria maior direito de silenciar essa pessoa, nem esta o teria de silenciar a humanidade se pudesse. Bom, pessoal, nós temos quase 9 bilhões de pessoas no mundo. Se uma pessoa tiver uma ideia diferente, ela tem que ser ouvida. A ideia dela tem que ser confrontada. Ela tem que participar da discussão. Ela não pode ser silenciada. É um direito que ela tem de falar. Até para ela se convencer de que está errado. Mas ela não pode ser cerceada, como fazem aqui os deuses das cortes. Então, meus amigos, a situação é incrível isso aí, porque vejam bem a situação, vejam bem como é que está. Nós estamos vivendo uma situação esdrúxula, difícil. Ainda domingo, agora ontem, né, o governador de São Paulo, naquela manifestação lá no Rio de Janeiro, ele fez um discurso que eu até estranhei, até saiu fora do que a gente esperava dele. Ele disse que falou em metáforas, ele disse assim: a liberdade é uma árvore que dá frutos, ele falou no discurso. E no dia que essa árvore morrer, os frutos vão embora. E aí ele falou dos frutos, em metáfora, os investimentos vão embora, a segurança jurídica vai embora, a prosperidade vai embora, né, o desenvolvimento, né, a própria democracia vai embora. Então, aí ele incluiu a educação, o emprego que vai embora, a liberdade religiosa, a liberdade de ir e vir, tudo vai embora se nós não respeitarmos a árvore que dá frutos, que é a liberdade. Então, vejam a importância que é a liberdade na nossa vida. Então, por isso, meus amigos, eu recomendo esse livro para vocês. Vou deixar na descrição, esse livrinho aqui, ele está de graça no YouTube aí. É um livro que tem quase 200 anos, mas são ideias de hoje.
fala de liberdade. A liberdade é uma coisa sagrada, ela é bíblica, ela está em toda parte. E deixo também para vocês, dentro dessa ideia, um filme aqui, ó. Um filme que está... é um filme interessante, né? Ele está de graça no YouTube. Vou deixar o link aqui, ó. O nome do filme é Adeus Lenin. É um filme completo que está no tempo da Cortina de Ferro, lá na Alemanha Oriental, né? Que era um país comunista. Então as pessoas viviam fechadas ali, não sabiam o que acontecia no Ocidente, né? Só recebiam ordens da antiga União Soviética e viviam naquele regime fechado. E daí é uma história que eu não vou contar para vocês vão ver o filme. É maravilhoso, né? E vocês vão raciocinar, vão pensar, porque a gente tem que raciocinar, não fazer como certas pessoas aí que vão julgando sem raciocinar, não tem vocabulário, não tem experiência, não leem. Então nós temos que ler. Me desculpem eu dizer isso, tá, pessoal? Então eu peço a todos que se inscrevam no canal, ou então curtam, ou dê um like, ou dislike, que é para poder impulsionar essas ideias para que as pessoas vejam isso e façam uma reflexão, tá, pessoal? Muito obrigado, um abraço a todos.